Olha, nesta quarta, né, nós acompanhamos então aqui a decisão do Comitê de Política Econômica do Banco Central e diminuiu a taxa de juros. Né? Ele caiu mais 1 ponto percentual. Até a gente brincou na abertura aqui que 10 em cada 9 economistas estavam esperando cair 1 ponto percentual. Então todo mundo acertou pelo jeito, inclusive o nosso companheiro Richard Rittenberg, que está aqui. Boa noite, Richard, tudo bem? Boa noite, Herói, tudo bem? Vamos conversar um pouco aí? Com certeza. Bom, caiu mais 1 ponto então. Isso, saímos de 10,25, né? Eu perdi o bolão. Tinha feito um bolão. Saímos de 10,25 agora para 9,25, depois de 4 anos, né? Finalmente o país agora tem uma taxa de juros de 1 dígito, né? E eu trouxe um telão para mostrar que situação que estava julho do ano passado, em 2016. Olha aí, ela estava 14,25. Exatamente há um ano atrás. Isso. E agora, em julho de 2017, com essa decisão, 9,25. A decisão não surpreendeu tanto o mercado, Heródoto, mas o comunicado do Banco Central aí já pegou uma parte do mercado se surpreendeu. O quê? Por que essa parte do mercado se surpreendeu? Porque eles acharam que o Banco Central ia sinalizar que ele ia colocar o pé no freio, que ele não ia reduzir tão bruscamente nas próximas reuniões, porque agora a gente tem 3 até o final do ano. A gente tem em setembro, a gente tem em outubro e dezembro. E a expectativa, pelo que o Banco Central sinalizou, é que ele continue reduzindo na próxima mais 1 ponto percentual e até o final do ano, deste ano, possa ser que a gente chegue até entre 7,5% ou 7% até. Mas por volta, todo mundo esperava que ia ser 8%, mas já vai ser abaixo de 8% ao ano. Então aí entre 7,5% e 7%, então já surpreendeu um pouco. Isso é positivo para o mercado, porque você está incentivando investimentos, incentivando o consumo, você tem muitas famílias endividadas, empresas endividadas, só que aquilo que a gente estava até conversando, né? Será que isso chega, né, para as pessoas, então, né? A diferença é de 5 pontos percentuais. Isso, 5 percentuais. Mas será que a pessoa, quando vai pegar um crédito pessoal ou financiamento, ela está pagando essa taxa? Não, infelizmente, você tem uma diferença grande no Brasil, chamada spread bancário, e existe por diversas razões. Desde a baixa competição, que você tem poucas instituições, então a margem de lucro é grande, inadimplência, impostos. Você tem o governo federal pegando 2/3 de todo o mercado do crédito, ele mesmo vai lá e pega, porque ele está se endividando dia após dia. Então, é difícil ainda, a equipe econômica até colocou como meta enfrentar diminuir então, essa diferença aqui não chegou no bolso da pessoa que pediu dinheiro emprestado? Infelizmente não. Está chegando assim... Nem no cartão do crédito, nem coisa nenhuma. O cartão de crédito eles mudaram a lei, estava 450%, chegou a cair a 270%. Agora tá 449%. Mas assim, é bem a conta-gotas, né? E aí vem aquela pergunta, né? Quanto que para as contas públicas, qual que é o impacto disso também? Vamos dar uma olhadinha então, André, na próxima tela aqui, para a gente ver. Vamos lá. Olha só, Heródoto, a cada 1 ponto percentual de queda na taxa Selic, a gente economiza 22 bilhões de reais no ano. Porque a gente deixa de pagar 22 bi de juros, é isso ou não? Isso, exatamente. 22... Em cima da dívida que já tem. Isso, exatamente. Então, se a gente pegar esses 5 pontos percentuais, mais ou menos, a gente já vai economizar se manter a taxa, mas ela vai ficar menor. A gente vai economizar mais de 110 bilhões de reais aí no próximo ano só no pagamento de juros. Só que aí tem aquela história, né? A gente está pagando juros da dívida com o quê? Com dinheiro de impostos? Não. A gente está pagando... A gente vai ver agora que eu trouxe de novo, que saiu o resultado hoje, que a gente antecipou semana passada. Pior resultado dos últimos 21 anos, né? Como você colocou. Olha só, o governo federal em junho, ele teve de receita líquida, depois de tudo que ele arrecadou de tributos, o que ele tem que mandar para estados e municípios, ficou com ele 86,6 bilhões de reais. Só que ele teve uma despesa total em junho, só em junho, hein, de 106,4 bilhões. Ou seja, você gerou um rombo de 19,7 bilhões. Quase 20 bilhões. Só que aí tem aquela história, o dinheiro dos impostos não serviram nem para pagar essas despesas. Quer dizer, tudo aquilo que o governo arrecadou com os impostos não deu para pagar as despesas do mês de junho. Isso, e a gente tem ainda os juros da dívida, que vai ser mais ou menos uns 25 bilhões. Em cima disso? Isso, então vai ficar 45 bilhões só em junho de rombo. Aí como é que o governo vai pagar esse rombo de 19 bilhões? Emitindo dívida. Como é que o governo vai pagar os juros da dívida? Emitindo mais dívida. Não é à toa que a dívida está crescendo bastante. Aí eu também peguei a comparação de janeiro a junho. Tá, então vamos lá, janeiro a junho. O governo arrecadou de receita líquida, olha só, 548 bilhões de reais, só que a despesa total foi bem maior, 604 bilhões. E a gente teve um rombo, sem contar os juros da dívida,
de 56. Quando a gente não conta o rombo da dívida, você chama de déficit primário, é isso? Isso. Ou não? Primário, então é sem os juros da dívida. Juros da dívida. Tá, só para entender. Tá bom. Isso, o resultado com os juros da dívida é chamado de resultado nominal. A gente vai pagar mais ou menos nesse período mais de 150 bilhões em juros. Então o rombo nesse primeiro semestre dá mais ou menos 200 bilhões. Para o ano, o governo está sofrendo muito para conseguir cumprir a meta fiscal, que é um déficit de 139 bilhões, sem contar os juros da dívida. Os juros da dívida a gente vai pagar mais ou menos 300. Então imagina, Herota, esse ano, todo esse esforço para pagar um rombo de mais de 400 bilhões que vai pagar como? Colocando na conta do povo. O que é colocar na conta do povo? É o governo se endividando em nosso nome, né? E pagando a dívida. Uma coisa importante, 70% dessa despesa vai apenas para pagar pessoal e previdência. 70%. Isso, e são despesas obrigatórias. Então, quando a gente discute, eu quero acabar com os privilégios da classe política ou da elite do funcionalismo público, etc., tem que mudar a lei, porque são despesas obrigatórias. Tem que tirar isso da lei. Então, a sociedade tem que se unir e tem que falar, olha, é uma questão de escolha. Olha, o dinheiro já não está dando, não tem para isso, então tem que rever reajustes, renúncias tributárias, o tal do refis, né, perdoar mais 90%, né, de impostos que deveriam entrar nos cofres públicos. Então, enfim, está chegando o ano de eleição aí em 2018 e a situação fiscal ela é grave e as pessoas têm que se posicionar, porque afinal é o quê? É o dinheiro de todos nós. Tem mais uma informação aqui ou não? Não. São essas aí. Tá bom. Bom, então senta um instantinho, Richard. Então a situação não é tranquila, quer dizer, não é favorável, como você acabou de mostrar nesses números aí, né? Longe disso. Longe disso. Longe disso. Porque nós vamos chegar no final do ano de novo com a corda no pescoço. E ano que vem também. E ano que vem também? Também. Caramba. Já fazendo mais uma pergunta. Richard, o que acontece se o governo não cumprir a meta fiscal que você comentou agora há pouco? No primeiro momento, vai ter um desligamento geral do governo brasileiro, porque ele vai ter que contingenciar a força, ou seja, cortar gastos ali, parar todo o funcionamento da máquina pública bruscamente, ou se mesmo assim ele violar, ele está desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, então aí é um crime, né? Então... É uma pedalada? É mais do que isso até. E aí o que acontece? Por isso que se eles sentirem a equipe econômica que não tem como cumprir a meta, eles têm que propor uma nova meta que vai ser aprovada pelo Congresso, porque assim, o que é a lei de responsabilidade fiscal para as pessoas entenderem? É uma autorização legal que o governo tem para gastar. Se o governo tem, é o cheque que fala, você pode gastar até isso. Se você não está cumprindo nem isso, você tem que rever isso e o Congresso aprovar novamente. Caso contrário, você está violando a lei, porque para isso que existe a lei de responsabilidade fiscal, senão aí o céu é limite. Caso o Congresso não avalize, o que acontece? O governo aí o governo pode acontecer o que aconteceu até na presidência anterior, né, que era o risco de uma paralisia total de todos os órgãos. Então, assim, é uma situação realmente grave, né? E que o governo está contando com receitas extraordinárias para fechar a conta, né? Mas vamos acompanhando aí, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Obrigado. Eu que agradeço, Viana. Até mais, obrigado. Bom, é interessante o seguinte, toda hora que você vê o presidente Temer falando em Brasília, fazendo aquelas solenidades, comemorando isso, comemorando aquilo outro, depois vem aqui o Richard explica para a gente de uma maneira fácil, para a gente entender, né? E, pô, então não tem nada para ser comemorado até agora. Não, mas eles continuam lá tocando bumbo, né? Como a gente diz assim, qualquer coisa, toca bumbo. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já já.